Prezados irmãos, a liturgia deste domingo nos fala da presença de Deus em meio às tempestades da vida. Tanto o profeta Elias na primeira leitura, quanto os discípulos no Evangelho, estavam atravessando por momentos de dificuldade, estavam tomados pelo medo, pelo cansaço, pela insegurança. E é justamente nesses momentos, nos momentos de fragilidade, que Deus vem ao encontro deles. É nos momentos de fragilidade que também Deus vem ao nosso encontro. Vejam, os discípulos estão no barco, enfrentando o vento contrário e as ondas. A barca era agitada pelos ventos. A barca representa a igreja ou a nossa própria vida em meio às tempestades da vida, em meio às dificuldades. Todos nós atravessamos momentos difíceis na vida, sejam problemas na família, sejam enfermidades, dificuldades financeiras, decepções, crises de fé. E nessas horas temos a tentação de pensar que Jesus está distante, que nos deixou sozinhos. É a sensação que teve aqueles discípulos. Jesus lá rezando e eles sendo agitados pelo vento, quase morrendo a ponto de afundarem. E parecia então que estavam sozinhos, ou que Jesus estava indiferente a eles, mas não. Jesus vai ao encontro dos discípulos caminhando sobre as águas. Vejam, Jesus não eliminou totalmente ou imediatamente, Jesus não eliminou imediatamente a tempestade, mas Jesus entrou nela e se aproximou dos que estavam sofrendo por ela, ou sofrendo em consequência dela, e nos dirige essa palavra: coragem, coragem, sou eu, não tenhais medo, eu estou com vocês. Meus irmãos, nós às vezes temos a tendência de querer que Deus nos livre de todas as tempestades, mas algumas tempestades são inevitáveis que nós a atravessemos. Porém existe um diferencial: atravessar a tempestade sem Jesus e atravessar a tempestade com Jesus. Sou eu, coragem, não tenham medo, eu estou com vocês, eu atravesso com vocês a tempestade, eu ando sobre ela, eu não me deixo vencer por ela, não também permitam que ela vence vocês. Essas palavras de Jesus continuam sendo dirigidas até hoje a nós. Cristo não promete uma vida sem tempestades, mas Ele garante a sua presença em todas elas. Cristo não promete uma vida sem tempestades, mas está presente junto de nós em todas elas. Pedro, tomado pelo entusiasmo, pede para caminhar sobre as águas com Jesus, em direção a Jesus. E Jesus então diga: venha. E Pedro então mantém os olhos em Jesus e consegue andar sobre as águas. É quando a gente estava aprendendo a andar, quando a gente é criança, né? O que o pai faz quando a gente é criança? O pai diz: vem, estende os braços, olha bem para nós, às vezes até diz: olha para frente, e a gente olha com o olhar fixo no olhar do pai ou da mãe e vai em direção a eles, mas se a gente abaixa, cai. Quando a gente está aprendendo a andar é assim. Foi exatamente isso que Jesus fez com Pedro. Jesus pediu que Pedro viesse na sua direção, e Pedro foi e se manteve sobre as águas,
enquanto mantinha o olhar fixo em Jesus. Enquanto mantinha o olhar em Jesus, ele conseguia avançar. Porém, quando começou a prestar mais atenção na força do vento do que na presença de Jesus, sentiu medo e começou a afundar. Meus irmãos, que grande ensinamento para nós essa cena de Pedro e Jesus. Na nossa vida acontece a mesma coisa. Podemos estar atravessando as tempestades e enquanto colocamos nossa confiança em Cristo, encontramos forças para enfrentar aquilo que parecia impossível. Andar sobre a água era algo impossível, mas só se tornou possível porque ele manteve o olhar direcionado para Jesus. Na nossa vida também, enquanto nós mantemos o olhar para Jesus, é possível atravessar qualquer tempestade, é possível até, de certa forma, vivenciar coisas que seriam impossíveis, que aos olhos dos homens seriam impossíveis. Mas quando fixamos o olhar somente nos problemas, somente nas ameaças, quando nós ficamos olhando apenas para as limitações, o medo toma conta de nós, e aí começamos a afundar no desânimo. Não olhemos para baixo, não olhemos para as ondas que se agitam, mas olhemos sempre à frente, para a frente. Olhemos sempre para Cristo. Não fiquemos sempre olhando para o problema em si. O problema existe. Não é fingir que ele não existe. Não é fingir que não há problemas, que não há dificuldades. Não é fingir que não está doendo. Não é enganar a si mesmo nem a ninguém. É aceitar os problemas, é reconhecer as limitações, mas não ficar olhando somente para elas, mas olhar para Cristo, que nos ajuda a caminhar sobre elas e a superá-las cada dia. No momento em que Pedro deixa de olhar para Jesus e se volta mais para o vento, ele começa a afundar, sente medo e é tomado pelo medo. Mas enquanto ele mantinha o olhar direcionado a Jesus, até o medo era superado. Pedro então fez uma breve oração, uma oração breve, mas ao mesmo tempo profunda: Senhor, salva-me. Jesus imediatamente estende a mão e segura Pedro. O Evangelho nos ensina, meus irmãos, que o discípulo vacila. Sim, todos nós que cremos, por mais fé que tenhamos, também vacilamos. Mas quando vacilamos, temos que saber a quem clamar, a quem chamar. Senhor, salva-me. Todos nós, por mais fé que tenhamos, certamente haverá momentos em que nós vamos cair, em que nós vamos vacilar, em que às vezes vamos ser tomados pelo medo, pelo desânimo, e é nesses momentos que nós devemos rezar, clamar o Senhor, dirigir-lhe esta súplica confiante: Senhor, salva-me. O Senhor pode me salvar, o Senhor pode me ajudar. Por isso, meus irmãos, vejam, a fé não é ausência de medo. Quem tem fé também tem medo. Quem tem fé também chora. Quem tem fé também sofre. A fé não é ausência. Dizer que você tem fé não significa que você não possa sofrer, que não possa em algum momento desanimar. É claro que o desânimo, o medo, a incerteza, a dor, o sofrimento é humano, e isso não é falta de fé. A gente é que cresceu ouvindo isso, né? Não podia chorar porque não chore, tenha fé,
como se chorar era falta de fé. Não, a fé não é ausência de medo, de sofrimento, etc., mas é a decisão de confiar em Jesus, mesmo quando estamos com medo. Pedro estava com medo, mas confiou em Jesus. Senhor, salva-me. Que nós também possamos dirigir sempre essa oração a Jesus, mesmo quando estivermos com medo, mesmo quando estivermos fraquejando, que nós nunca deixemos de ter fé, mas que a fé seja também o nosso sustento, até mesmo nas piores tempestades da vida. Talvez hoje estejamos enfrentando alguma tempestade, talvez o vento esteja contrário e pareça que nossas forças estão se esgotando, porque é exatamente isso. Quando o vento está contrário, a gente tem que forçar, né? O vento está contrário, ele vem para cá e eu vou para lá. Então, o vento contrário exige de mim muito esforço, e talvez possamos em algum momento nos sentir esgotados diante dessa resistência que nós vamos tendo a cada dia para suportar os ventos contrários. A palavra de Deus nos convida a silenciar o coração para perceber a suave presença do Senhor, como o profeta Elias, que diante do terremoto, diante de tempestade, diante do fogo, fez uma experiência de Deus naquela brisa suave. É no silêncio do coração que a suave presença do Senhor se manifesta a nós e nos diz: coragem, sou eu, não tenhais medo. Não desviemos o olhar de Jesus, mantenhamos o olhar fixo em Jesus. E quando sentirmos que estamos afundando, tenhamos a humildade, porque às vezes estamos afundando, mas somos orgulhosos e não pedimos ajuda. Não tem muita gente assim, né? Que às vezes está lá com dor, mas não diz que está, né? Está com dificuldade de andar, mas não pede ajuda, não pede ali alguém. Enfim, quantas dificuldades que nós às vezes temos, mas às vezes por um certo orgulhozinho a gente acaba, não precisa, não, com Deus não podemos ser assim, com Deus não podemos ser orgulhosos, mas com Deus devemos ter sempre a humildade de em qualquer circunstância da vida dizer: Senhor, salva-me, Senhor, ajuda-me, Senhor, socorra-me, socorre-me. A mão de Jesus estará sempre estendida para nos levantar, conduzir-nos ao barco e devolver a paz ao nosso coração. Foi isso que Jesus fez, estendeu a mão, ergueu Pedro, colocou de volta no barco e o mar cessou. A paz reinou no coração daquele discípulo. Se nós tivermos também esta humildade de Pedro, certamente também o Senhor nos ajudará e nos devolverá a paz de que necessitamos para suportar as tempestades desta vida. Confiemos no Senhor, entreguemos a Ele a nossa vida e Ele nos ajudará certamente a enfrentar toda e qualquer tempestade. Assim seja. Amém.